É isso aí, Reclamers. Hoje, dia 24 de outubro, começa mais um Reclame na Nova Brasil, onde toda semana eu tô aqui com a Marcela Tavares, recebendo duas pessoas muito mais interessantes que a gente. E hoje não é diferente. Sempre, né? Principalmente gente, você. E sabe uma coisa que a gente estava conversando aqui? Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei, né? Porque a gente tem que dar todos os bons, porque fica dos streams também. Não sei que horas que você resolveu assistir a gente. E olha, a gente estava conversando aqui antes do programa começar. Você tem noção que faltam exatamente 2 meses para a véspera do Natal? Cara, tá avoando com a liberdade linguística e poética dessa palavra. O tempo está avoando, Emerson. Tá tenso. O ano tá acabando, tá terrível. Eu não fiz nada esse ano. Acho que não deu tempo de fazer nada. Fez o bigode. Foi o bigode. O bigode tá em dia. Só essa semana. Eu vou tirar o bigode semana que vem. Não, pô, deixa. Então eu vou deixar. Deixa. Tem 3 pessoas que estão assistindo a gente na live e falou, não tira o bigode. Ótimo. Novembro é o mês do bigode. Ah, é? November. Olha Novembro é o mês do bigode. Não tiraria o bigode. Tá vendo? Vai dar sorte isso daí. Então eu vou deixar esse mês, esse bigode aí, ó. Quem sabe, né? Quem sabe a vida decola. Olha, eu queria falar pra você, Emerson, que eu tô muito feliz e com os meus olhos estão, assim, marejados de ver tanta beleza aqui na minha frente. Gostaria, inclusive, de me retirar hoje, antes do programa, porque a autoestima foi lá embaixo. Boa E ideia. você que já está assistindo a gente nas redes sociais, você já teve o prazer de ver as nossas convidadas, mas você que está ouvindo a gente pela rádio, ainda não. E eu posso fazer as honras? Manda ver. Vamos lá. Olha, gente, a nossa primeira convidada, você não tem noção da beleza dela, tá? Você conhecia pela internet, televisão, pessoalmente, é muito melhor, tá? Ela é natural de Brasília, participou de um dos maiores BBBs que rolou de audiência e de polêmica. Ela é formada em publicidade e propaganda, viveu nos Estados Unidos por 5 anos, onde fez MBA em foco em marketing e já trabalhou com muitas marcas renomadas, viu? Como a Heineken, a Brahma. Atualmente ela está à frente... Né? Só cachaça! Pois é. Sabe escolher, eu não queria falar nada, mas... Essa sabe viver. O time é bom aqui, hein? E atualmente, Emerson, ela está à frente de um grande grupo empresarial que leva o seu nome, viu? E é dona da sua própria marca de joias e tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. Olha a potência dessa mulher. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas Sara Andrade! Nossa, Marcela, gostei dessa apresentação. Ela falando aí, ela me deixou lá com o ego lá em cima, viu, cara. gente? Meu Deus. Precisamos vir mais aqui. Você viu? viu? Verdade. Disso. Uma Pode beleza. tá lá em me contratar cima. também. Todo dia de manhã eu falo tudo isso pra você Arrasou, e mais. eu gostei. O salário é baixinho. Isso, vamos, já começa o dia já motivado. Essa consultoria. Exatamente, coach. Tá bom. Arrasou, obrigada, gente, por me receber aqui. Obrigada a você De por nada, aceitar. obrigado por você vir. Ó, e aqui do lado dela, tá ela que é formada pela FEA USP com MBA no INSPER e é especialista em CRM, marketing, desenvolvimento de clientes e negócios, operações e transformações de negócios e gerenciamento de equipe em alta performance. Respira. Ela tem mais de 20 anos de experiência na liderança de equipes de negócios, já conduziu projetos para clientes como a Nike, Google, Waze, TIM, Visa, Diageo, uma cachaça aí, Nivea Por favor. e Nestlé, HP, Motorola, Sky, ou seja, todas as marcas. Todas, aí. né? Hoje ela é Management Director da FCB6, depois ela explica o que é isso. Além de vice-presidente do grupo de atendimento e negócios, é uma honra ter você com a gente, com esse currículo enorme. Eita. Juliana Nascimento. Aê! Sempre uma delícia papear com vocês. Ótimo. Cara, é tanta coisa que tem no currículo dela que eu não saberia falar metade dos nomes, que é em inglês, assim, um difícil, um rebuscado, né? É que a gente gosta de umas coisas em inglês, né? A gente Por que publicitário é meio publicitário besta, faz isso? né? É o branding, Então explica pra gente, Ju, né? o que você faz da vida? Eu literalmente cuido da lojinha. Do Lojinha? Né? Do Lojinha. A FCB6, ela é a unidade de performance e de comunicação conversacional da FCB. E eu, basicamente, cuido da lojinha, cuido dos freguês. É basicamente o que eu faço, né? Lidero essa operação, que é uma operação já com 2 anos de existência aqui no Brasil, que a gente trouxe do Canadá. Foi quando eu voltei para a FCB, em 2021, e que tem crescido bastante. Então, a gente está bem contente com os resultados dela. Agora, você viu que ela é humilde, né? Eu cuido da lojinha. Com esse currículo, ela cuida da lojinha. Então, Sara, aproveitando esse engajamento aqui de lojinha... Sara é da lojinha, né? Sara... Olha lá, entendeu? Mas eu vou deixar essa para depois. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente está curioso para saber o seguinte...
a gente conheceu você no Big Brother, né? Sim. E a gente recebeu o Eli aqui uns dias atrás, e ele falou assim, cara, eu não pensei em me inscrever. Foi uma amiga que me inscreveu, porque eu não queria ir. Como é que foi com você? Você se Sim. inscreveu? Você tinha essa vontade de participar? Então, o meu foi, na verdade, foi uma coisa que aconteceu. A vida foi me levando. Eu já tinha tentado me inscrever quando eu era mais novinha, com 18, 19 anos. Eu tinha tentado me inscrever. Mas aí, com o tempo, a vida vai acontecendo, as profissões vão vindo, a carreira, e a gente vai, besteira, Deixa deixa isso pra aqui de lá. lado. E aí, eu não posso falar que eu cuidava de lojinhas, mas também era mais ou menos o mesmo naipe aí que eu tava antes de estar no reality. Eu trabalhava na época na Heineken e eu era do Você é off, publicitária, que é né? das lojas Olha também. aí, olha aí. Então, Você Aí, é ó. publicitário, eu essa sou. noção. E aí também eu cuidava também da parte de loja, que eu era de mercado, supermercado, era bem dessa área aí. Só que eu recebi na época uma proposta para ir para fora do país. Isso foi 2020. Recebi uma proposta para fora do país, trabalhar na Europa, que é trabalhar com relações públicas lá. Só que, infelizmente, aconteceu uma pandemia nesse meio do caminho. E eu já tinha pedido para sair já da cervejaria. E o meu trabalho fora, todas as fronteiras fecharam, tudo fechou. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu me vi numa sinuca de bico e eu falei, cara, não tenho mais o trabalho que eu tinha antes, o que eu tinha de oportunidade fora. A empresa ainda ficou segurando ainda assim o cargo lá fora, porque todo mundo achava que Que ia ser quarentena, 40 rapidinho, dias, né? né? Rapidinho, A ilusão vai. do brasileiro, que a gente achava que duraria pouco O tempo. mundo todo, Do né? mundo, não, todo mundo todo, porque essa empresa mesmo era da Europa, e eles assim, não, deve durar no máximo uns 2, 3 meses, a gente vai segurando o contrato. E aí segurou 1 mês, 2 meses, aí 3 meses era uma empresa que cuidava de eventos, então assim, evento Aí era que a primeira lascou, coisa que né? fechou Impactada, e a né? última que voltou, Exato. então eles falaram assim, olha, a gente não consegue segurar mais. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu já tava saindo já da... Você ficou mal? Ah, eu fiquei desesperada, na verdade, né? Que você fica assim, agora, o que eu vou fazer? Eu pedi demissão, porque eu ia pra uma outra coisa que na minha cabeça era o emprego dos sonhos, tava indo pra uma coisa muito melhor, e de repente eu me vi sem uma oportunidade ali na frente. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu, cara, vou me inscrever nesse negócio aqui, que tava passando propaganda pra caramba na televisão. Tinha tido uma edição anterior à minha, que foi edição dos anos 2020. Da Manu Gavassi, foi que da Manu, explodiu, né? foi, Babu, explodiu. né? Sim, explodiu aquela edição. A Manu mesmo, pra gente que era da comunicação, ela fez uma coisa assim, fora do normal ali nos reality shows. Ela fez, de fato, ela abriu portas para um outro Capitalizou, mercado. é. E aí eu falei, cara, vou tentar aqui. Vou tentando aqui e ao mesmo tempo procurando outras coisas para fazer. E aí eu fui fazendo processo seletivo de outras empresas, só que ninguém estava contratando na época, pelo contrário, estava todo mundo demitindo. E aí eu tinha uma segunda opção de talvez abrir uma marca de joias também nesse período. Só que eu falei, cara, não vai dar certo. Esse reality aqui, sabe aquele negócio, esse sentimento que você faz na Ih, primeira já deu, entrevista? já deu, né? E aí na primeira entrevista eu falei, gente, eu acho que eles gostaram de mim, eu acho que esse negócio vai dar bom. E aí eu fui total, colocando energia positiva que aquilo ia acontecer, e de fato aconteceu, e por isso eu entrei no reality. Mas foi bem nesse limbo de tipo assim, agora o que eu vou fazer da minha carreira? Porque eu tava sem saber pra onde ir aí nesse meio do caminho. E deu super certo, né? Deu certo, graças a Deus. Foi muito bom pra O mim. universo conspirou, né? Total, eu tinha essa vontade de ir pra lá pra poder... Na verdade, assim, quando eu surgiu a ideia reality show, eu falei, bom, eu não tenho mais tempo pra ficar perdendo tempo na minha carreira de eu me aventurar em uma coisa pra ser famosa e querer virar figura pública e blogueira, né? Porque quando o pessoal pensa em ficar famosa, pensa muito nisso em rede social hoje em dia. E aí, na época, quando eu entrei no reality, o meu foco era ganhar, de fato, visibilidade pra poder crescer na minha carreira, na minha área de comunicação. Então, como eu sempre fui muito ambiciosa e eu queria muito ir pra uma área de consultoria, talvez, que eu pudesse, sabe, escalar mais o negócio, talvez algum curso, alguma coisa na área, mas com a televisão me dando aquela visibilidade. Opa, o seu nome lá em cima. Exatamente. Então, quando eu entrei no programa, foi com esse foco. Só que aí a gente entra lá, né? O negócio... Eu não tinha noção que teria uma proporção tão grande. O seu Big Brother, acho que foi o penúltimo que aconteceu assim Sim. mesmo, né? Eu acho que assim, pensando em teve números de visibilidade, foi o maior mesmo da história, É. assim. A gente teve a Juliette, que saiu do programa com 30 e tantos milhões já de... Não, foi impressionante aquilo. Foi uma coisa assim, Comprou. fora da O casinha. Gil também explodiu O Gil até. foi absurdo, assim, que a gente teve de visualização pra redes E teve o sociais, Fiuk, pra né? internet. Teve o Fiuk também. A gente foi assim... É pra dar uma equilibrada, né? Mas foi assim, foi absurdo a visibilidade que a gente teve. E eu achava que no máximo que aconteceria seria igual o 2020, que já foi muito grande. Então eu não tinha noção que aconteceria tudo que aconteceu, assim, na minha vida. Realmente ela fez um 360. 360 Agora, total. rapidinho, eu fico imaginando assim, que você tá dentro de um reality, deve ser uma coisa assim muito solitária, né? E, pô, você sente falta da tua família, da tua casa, do teu bichinho de estimação, do teu celular. Das tuas drogas.
E deve ter uma hora que você fica meio em pânico lá e acha tudo meio que um saco e tem vontade de apertar o botão para ir embora. Mas o que era mais chato, assim, que te dava mais vontade de apertar o botão? Era a saudade da família, a Juliette cantando ou o Fiuk fumando? Gente, a convivência com a galera, né? A convivência É difícil, né? é difícil. Eu acho que a gente, assim, imagina no primeiro mês ali que acompanhou o meu reality ali, foi bem intenso, né? A gente teve um negócio Era o lado que era... A, lado B. Teve esse lado, assim, de vilões e mocinhos, que foi muito intenso no começo do programa. E aí você imagina você brigar com a pessoa aqui e no dia seguinte você ter que acordar e escovar o dente do lado dela. Porque você fica irritado, você não quer olhar pra cara de quem você brigou no dia anterior. Então, eu acho que pra mim essa é a pior coisa. É você, A convivência. É a convivência. É você brigar com a pessoa e você não poder voltar pra sua casa e dormir, ficar tranquilo. Porque quando a gente briga com alguém aqui na vida, a gente volta pra casa, Sim. tá tudo bem, dorme, no dia seguinte nem lembra que a pessoa existe. Sim. Agora, dentro de um reality, você é obrigado a acordar, Não, tomar aí café da deve- manhã, escovar os dentes do lado, e você tem que olhar pra cara da pessoa e ser sorridente ainda, que você tem que ser educado, porque você tá num programa em rede nacional. Aí eu acho que isso assim vai virando uma bola de neve, É um uma bola de desafio, neve. E esse é o maior desafio, acho que é a convivência, com certeza. Ô Ju, e vou falar do seu início. Por que publicitária e não foi participar de um reality show? Por que você vai conviver com essa galera todo Menino. dia que você não consegue fugir? Não, mas olha, eu tava semana passada num evento e eu falei uma coisa, eu sou formada em administração de empresas, eu não fiz publicidade, né, na escola. Mas eu acho que a publicidade me descobriu, eu brinco, né? Eu, quando saí da faculdade, aquela época, né, programas de trainee, você faz um monte de processo de eu fiz um seleção, monte aquela desse também. dureza. E aí, o processo em que eu passei, de que eu mais gostei, foi o processo da Editora Abril. Veja bem, Editora Abril. Temos uma idade. Vamos abafar esse caso. Ei, ó. Não sou como Sara Não aqui, precisa. entendeu? Não sou. Ai, meu Deus, eu gosto quando falam isso. É uns Melhor 28 anos e melhor acabou. deixar pra E aí cada mesmo. perna. Acabou. 28 aqui, todo mundo. Mas saí. Então, cheguei lá, né? A Editora Abril, na época, era, junto com a Rede Globo, uma das grandes casas da publicidade nacional. Aprendi pra burro naquele lugar, para não falar outra coisa. E me encantei por um pedacinho dele, que era o pedacinho do marketing direto, que era o que a Abril fazia naquela época, né? De comercializar as listas das pessoas que assinavam revista, né? E aquilo me mordeu de alguma maneira. Logo veio o boom das telecomunicações, a privatização no Brasil. Eu fui trabalhar numa telecom e depois de um tempo, uma amiga, colega de Abril e colega de faculdade, me ligou e falou: Ju, tem uma agência de marketing de relacionamento que está precisando de uma pessoa que manje de telecom. Você não quer conversar com os caras? Eu olhei para ela e falei: Fabiola, você é doida? Eu fiz administração, o que eu vou fazer em agência? Ela falou: vai lá. Qual que era a agência? Era a Data Mídia FCBI, né? Que foi onde eu comecei... Aurélio, exatamente. Então, fui eu lá fazer entrevista com o Aurélio, né? Eu conversei na época, primeiro com a Bia, que ia ser minha chefe direta, depois com o Aurélio, e saí de lá absolutamente encantada com as conversas. E falei: eu quero trabalhar em agência assim, quero brincar desse brinquedo aí. E fui. E nunca mais saí, né? Então, da Data Mídia, a gente foi fundido com a Giovanni FCB em 2007. E aí eu fui trabalhar mais com propaganda, que é outra coisa deliciosa. Até então eu estava muito mais no CRM mesmo, né? No digital já. E aí eu dei uma voltinha ao mundo, eu brinco, né? Porque fiquei bastante tempo nesse grupo FCB, foram quase 13 anos. Mas eu brinco que eu trabalhei No mercado publicitário, 13 anos é mais ou menos 3 gerações, né? Então, Não sei, e então, eu que, trabalhei né? em umas 5 empresas rápido. diferentes nesses 13 anos, porque a gente estava crescendo tanto, mudando tanto, que você sempre tinha uma coisa para aprender, né? Mas aí chegou uma hora que eu olhei e falei: bom, isso aqui está estável, eu acho que eu estou precisando conhecer uns problemas diferentes. E aí, pensando um pouco na minha carreira, no que eu queria fazer com ela, eu sempre fui uma pessoa, acho que parecida contigo, no sentido de ter uma intenção clara, né, dos passos que eu queria dar. Eu falei: eu acho que eu preciso trabalhar numa agência muito criativa. E aí eu fui para a MAP, né, recebi uma proposta deles, fiquei lá por 4 anos. Amei a experiência, aprendi também montes sobre o mercado, sobre a natureza do que a gente faz. Fiz campanhas que até hoje, quando eu lembro que eu ajudei a aprovar, né? Eu morro de orgulho. Tipo quais? Tipo a campanha da Copa do Mundo da FIFA Divisa, que foi feita a partir do Brasil, né? Então, campanhas muito grandes, campanhas muito divertidas. Então, as campanhas do Batman, de Bradesco Seguros, que foram muito divertidas de filmar. Todas deram muito trabalho, posso dizer.
Mas, assim, uma experiência incrível. Mas eu entendi que eu gostava mesmo de trabalhar com digital e ali já estava se desenhando um pouco esse cenário de transformação digital. A gente já começava a falar um pouco sobre isso, né? E apareceu uma oportunidade de liderar a área de atendimento na RGA, né? Que é uma tremenda casa de inovação e transformação digital. E aí, de lá, eu segui essa trajetória, ainda liderando, né, áreas, operações. Então, passei pela FBIS, fiquei mais 4 anos na FBIS e agora estou há 2 na FCB. Mas, para responder a tua pergunta, eu acho que se eu voltasse lá atrás, eu teria escolhido ser publicitária de novo. Eu adoro o que a gente faz. Eu acho que a comunicação escolhe mesmo as pessoas quando a gente vai Eu adoro o que a entrando no gente mercado. faz. Com todos os desafios que o mercado hoje tem. Total. Eu me formei em publicidade, como você falou, mas eu acabei indo pro marketing, porque ele me escolheu também no meio do processo. Eu fui indo e acontecendo as coisas, foi onde eu também me encontrei. Acho que a comunicação, ela tem isso, né? Ela escolher as pessoas e a gente sentir que tem o dom, assim, de repente, de fazer aquilo dali. E chamou, né? Sara, só aproveitar aqui. Você saiu, você disse que chegou com um intuito no BBB, Sim. tal, quero fortalecer a minha área de atuação e tal. Aí você saiu. Quando você saiu, você já sabia exatamente o que ia fazer? Ou qual foi a surpresa? Então, eu tinha entrado com um plano, né? Que eu ia fazer uma coisa quando saísse. Você tinha quantos seguidores? Quando eu entrei, eu tinha 15 mil. Aí eu saí com 6,9 Eita. milhões. Aí, então, assim, eu achava que na minha ilusão, que se eu fosse muito bem, eu ganharia no máximo uns 2 milhões. Se eu tivesse ido muito bem. Era o que eu imaginava. Mas aí, quando eu saí, tava uma proporção muito maior. E eu não vou mentir pra vocês, assim, na hora que a gente sai, a gente se perde um pouquinho nesse mundo. Porque, querendo ou não, eu nunca tinha visto fama, dinheiro, como eu tava vendo naquele momento que eu saí do programa. Então, a gente fica meio, assim, deslumbrado com aquele mundo novo. É né? normal. Tanto que eu não julgo nenhuma pessoa que passou por isso, ou eu ter passado por isso, porque eu acho que faz parte do processo de entender onde você tá e onde você quer chegar também. E aí, quando eu saí, que eu vi aquele mundo de oportunidades, eu queria abraçar todas as oportunidades, queria fazer o máximo de dinheiro que eu pudesse, porque eu sempre tive aquele medo dos 15 minutos de fama pós-reality show. Aí depois Então, você vira uma ex-BBB. porque aí depois você fica aquele negócio, ex-BBB, mas aí daqui a pouco vem o próximo ano, vem um outro Big Brother e esquecem que você existiu. Sim. Então eu tinha isso muito na minha cabeça. Menos TV Fama. TV Fama tá ali. Tá ali bombando. Mas eu tinha isso na minha cabeça, esse medo, sabe? Dos 15 minutos de fama e não dar certo. Então tudo que aconteceu de oportunidade pra mim, eu abracei a fundo. Só que assim, 6 meses depois, 10 meses depois, assim, entre 6 e 10 meses depois do programa, já começou a me dar aquelas crises de existenciais, assim, onde eu tô indo, porque essa não é a Sara, eu preciso resgatar a Sara de antes, voltar a ser quem eu era. Porque um dos maiores medos quando eu entrei no reality era sair de lá com fama de ignorante. Porque a gente tem aquele negócio, tipo, a mulher, mulher, classe média, padrão, eu tinha muito medo de sair de lá com fama de menina. Estereotipada. Muito, eu tinha muito esse medo. E eu trabalhei muito a vida inteira, estudei muito pra conseguir conquistar as coisas que eu tinha conquistado na minha carreira. Então eu tinha muito esse medo. E eu me vi entrando num corredor, assim, que eu tava vendo, assim, que eu tava, influenciadora de quê? O que eu tô fazendo? Influenciando na vida das pessoas De que em maneira? quê? E isso me incomodava muito, porque eu falava, cara, eu estudei tanto, fiz tanta coisa na vida, pra agora tá simplesmente acordando e mostrando meu café da manhã, bom dia, e mostrando meu dia a dia, mas e aí? O que eu tô influenciando nas pessoas? Então, depois de uns 6 a 10 meses pós-programa, foi quando eu comecei a juntar a minha equipe e falar, e aí, galera, vamos voltar agora com o meu plano inicial que eu tinha de antes do reality? Vamos tentar resgatar essa Sara, porque senão eu vou entrar numa depressão, eu vou entrar num quadro que eu não quero e que eu não vou me sentir bem. Que, assim, várias pessoas participam de reality e se descobrem numa nova profissão. E tá tudo bem. Eu não conseguia. Eu ficava assim, gente, eu não dou conta. Esse negócio de ficar mostrando meu dia a dia e virar uma coisa comum, pra mim faltava... Tinha um buraco, sabe? Faltava alguma coisa com propósito por trás daquilo. E aí foi quando eu voltei a resgatar um pouquinho a Sara de antes. E aí tô num processo, né? Porque, querendo ou não, as pessoas acham que conhecem a gente pra caramba, porque assistiu 24 horas por dia. Mas elas esquecem que existia uma Sara de antes, que teve uma carreira de 10 anos antes do reality, por exemplo. Então eu tô, desde esse tempo aí, deve ter um ano e pouquinho agora que eu vou dizer que a gente, de fato, que eu tô voltando a resgatar essa Sara, para as pessoas entenderem quem sou eu, né? Porque teve esse processo que é difícil do pessoal, é a menina do Big Brother, quem ela acha que ela é para poder falar sobre esse assunto, sobre aquele outro assunto? Então tem um processo aí, que agora eu acredito que já tá bem mais redondo, Já não digo que tá 100%, porque ainda tem muito isso do reality, ainda que é muito forte, e eu agradeço porque mudou a minha vida, mas ele, de fato, tem o estereótipo do reality show que a gente pensa. Mas tem pessoas incríveis que saíram de reality e conseguiram se provar depois disso. Sim, com certeza. Então, acho que é muito... Esse é o meu foco, assim, a cada ano que passa. Mas acho que esse ano foi muito esse ano de construção, esse ano de 2023 pra mim. É porque, assim, a gente vê, né, os nomes que estouram nos realities,
Porque sempre tem uns que dão mais certo, outros Sim. que são mais flopados. Então, a gente vê os que dão mais certo, que eles acabam seguindo ali o caminho da televisão. Seja bom, seja não seja, enfim. Mas acabam indo ali para o caminho da televisão. Quando você falou assim, cara, eu quero voltar a ser a Sara com os meus planos, Sim. quero pegar o meu nome e atingir o meu objetivo. Teve muita crítica para Nossa, você? demais, demais. Você é demais. louca! Meu Deus. Não, assim, tanto da minha equipe quanto o meu ego, porque você também tem que baixar o ego, porque Sim. você vê os números todos caindo. Porque como é que eu tô falando um monte de coisa, de repente, sabe, eu faço uma dancinha no Instagram, e aí bomba e ganha 5 milhões de views num Reels eu dançando. Aí eu vou falar sobre marketing, aí dá 50 mil. Aí você fica assim, meu Deus, E será que eu tô agora? fazendo certo? Será que eu não vou acabar metendo os pés pelas mãos, pegar a oportunidade que eu tive e jogar ela no lixo? Porque você fica naquilo, né? E aí, e aí? Então tem várias vezes que eu comecei, aí eu parei e voltava atrás de novo, porque eu tinha medo. Eu falei, Sim. cara, não sei, será que vai dar certo isso? E aí foi em janeiro desse ano que eu tive a coragem de falar, eu vou sim virar a chave e seja o que Deus quiser. E aí eu acho que assim, pra mim, a coisa que eu sempre comento com as pessoas que estão ao meu redor, o mais feliz pra mim foi um dia que teve um Reels meu, que era um corte de uma palestra minha, falando sobre empreendedorismo, que viralizou. E aí, nesse dia, eu ganhei mais de 100 mil seguidores por causa de uma coisa que tinha conteúdo. Uau! Aí, nesse dia, eu falei, meu Deus, graças É a Deus, isso eu tô indo aí. no caminho Foi. certo. É difícil, a gente tem que baixar um pouco o ego, mas assim, funciona. É só a gente não perder o foco no que é aquilo que E a gente você tá quer. feliz também, é o que você Então, quer, vai é muito embora, diferente né? quando você faz algo que você gosta Sim. do que algo pra agradar o outro, né? Porque o outro quer aquilo de você. Então, quando de fato você se entende, você vê quem você é como ser humano, é um negócio do autoconhecimento, né? Sim. E você de fato entender aquilo é outra realidade. Ô, Ju, você construiu sua carreira tendo comunicação, negócios e tecnologia como principais pilares, assim. Como é que você vê a junção dessas três áreas hoje na comunicação, efetivamente? Putz, elas são indissociáveis, né? Eu acho que o que a gente está vendo e um pouco da história que você estava contando é que cada vez mais essas coisas estão muito entremeadas e todo dia, eu falo isso mesmo, assim, todo dia a gente vai descobrir uma coisa nova, um lugar novo, um espaço novo, um jeito novo de falar ou de fazer, né? O que eu acho que muda bastante o patamar de onde a gente estava, que já era um patamar em que a tecnologia estava muito entremeada na nossa vida, é a tal da inteligência artificial, né? Que agora vem, de fato, com prós, contras, a gente poderia falar horas disso, mas que vai mudar muito na visão de muita gente, eu tendo a concordar, o jeito que a gente produz, porque ela é, né, um vetor de produtividade brutal, o jeito que a gente cria, porque agora você pode ter um parceiro de brainstorming ali, né? Se nada diferente para te ajudar, né? Porque você pode usar isso como ferramenta de trabalho. Então, a gente fez há pouco tempo para um cliente toda a campanha dele, para a campanha de Monbiju, no Midjourney. Então, os diretores de arte que estavam trabalhando na campanha usaram a ferramenta para layoutar a campanha, né? Legal. Isso, e a gente está experimentando com isso, brincando com isso, mas eu realmente acredito que isso vai transformar a comunicação. De novo, do jeito que a gente produz, do jeito que a gente cria, vai impulsionar ainda mais a fragmentação de distribuição, né? A gente vai ver ainda mais canais, mais versões. Hoje em dia, você faz uma campanha, né? Eu brinco que quando eu comecei na publicidade, você ia lá e entregava a campanha, né? Que normalmente era um filme, um spot de rádio, um conjunto de anúncios. E aí você parava e falava, acabou meu trabalho, entreguei a campanha. Hoje, quando você entrega, Aí que começa, né? Pois é. né? E você tem que otimizar, e você tem que responder, e você precisa Nossa, muito monitorar. Então, assim, a natureza do nosso trabalho como, né, publicitários ou comunicologistas mudou muito, né? Eu também acredito, e é por isso que eu fiz o movimento de carreira que eu fiz, que a comunicação vai ser cada vez mais conversacional. Ela vai ser cada vez mais uma conversa em que você tem a sensação de que está falando com uma marca de 1 a 1. Ainda que a marca esteja fazendo isso, eu brinco, automaticamente. Isso é CRM, né? Isso é CRM, isso é performance, isso é social também, né? Então, assim, se a gente fala de comunicação individualizada, a gente está falando disso, de eu ter a percepção de que aquela marca está conversando só comigo. E ela, que é uma marca inteligente, está conversando com infinitas pessoas, cada uma de um jeito.
Então, eu acredito mesmo que a gente, né, vai viver agora um outro momento, sei lá, de, assim, duplicação ou triplicação de complexidade na comunicação. Eu acho que vem aí Que ele falando bastante dos trabalho. 13 anos serem 3 gerações. É isso! Gente, eu lembro total, na época da faculdade, quando eu fui estudar, a gente não tinha internet, gente, né? É isso! E é tanto que já mudou e quanto que tá... É muito louco isso. A gente foi pro intervalo e quem tava no digital acompanhou um vídeo você falando que, da ousadia de ser você mesma. Sim. E aí, é difícil assim? Como que é? Gente, é muito difícil. Foi o que eu falei, esse negócio aí de a gente tentar ter a coragem na internet de você assumir quem você é. Nossa, eu passei por alguns perrengues, assim, porque eu comecei a falar, para não ir tão drasticamente pro marketing, eu fui tentando pegar outros assuntos que eram parecidos para poder não ficar tão do nada educacional no meu Instagram, né? Então eu comecei a falar sobre algumas coisas motivacional, sabe, esse negócio sobre autocuidado, sobre autoconhecimento. E aí quando você vai começando a falar sobre esses assuntos, aparece profundos, a né? galera. É, a galera, olha lá, querendo virar coach Nada agora. a ver. Quem essa menina pensa? Ai, Querendo tô virar deixando coaching. de seguir. Então, uma galera deixou de me seguir. Eu perdi vários milhões de seguidores. Eu acho que eu perdi uns 800 mil seguidores, assim, ó, depois do processo. 800 Uns mil 800 seguidores? mil seguidores. Pra na hora que a gente vai começando a Sim, trocar, afunilar. Aí, claro, entra pessoas novas também, mas assim, é o que eu falei, vai dando medo, né? Você vai ver o número cair, e querendo ou não, ainda é a minha maior fonte de renda, ainda é a internet. Então, quando você vê os seus números caindo, você começa a ficar assim, e agora? O que vai acontecer? Será que eu vou perder trabalho, vou perder oportunidade? Então, dá muito medo. Só que foi aquilo que eu falei, eu tava vendo uma hora que eu podia cair num quadro de depressão, como eu vejo que muitas pessoas no mundo da internet acontece isso. Muitas pessoas. Porque eu acho que foi uma coisa que a gente tava falando aqui agora, foi muito rápido. Então, ninguém tava preparado pra isso. Você não vai se preparando. Não é uma coisa que você fala assim, cara, eu vou decidir começar minha vida nas redes sociais, então você começa degrau por degrau. Mas não dá pra se preparar nem olhando as edições anteriores, que você vê acontece o mesmo efeito, as pessoas ficam famosas só que do dia pra noite. quando você se vê no lugar, é diferente. diferente. Eu achava que eu sabia como é que funcionava. Eu achava que eu sabia. A tua vida tá aberta pra todo mundo ver. Total. É um negócio muito louco, E criticando, e gostando. Nossa, isso deve ser tenso, Gente, né? é tenso. E aí, às vezes eu falo uma coisa aqui, e aí a pessoa vai e distorce o que eu falei. E aí eu tenho medo, porque querendo ou não, é uma audiência muito grande que eu tenho nas redes sociais. E não só nas redes sociais, porque querendo ou não, como eu participei do Big Brother, muito mais gente que não me segue me conhece. E acaba acompanhando, mesmo que seja de vez em quando um vídeo ou outro ali. E aí a gente tem uma responsabilidade de fala. Então, se eu vou ensinar algo, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho muito medo de falar alguma coisa e ensinar errado ou falar alguma coisa errada. Então eu me cobro muito. Então essa autocobrança também é muito grande. Mas assim, eu acho que é aquela coisa. Eu sempre falo pras pessoas, a vida ela é como se fosse uma escada. São vários degraus ali. Você pode estar no último, você pode estar no primeiro. Sempre vai ter alguém que não entende daquilo dali, esteja um degrau abaixo de você para poder atender sobre aquele assunto específico. Sim. Ou se alguém que tá começando na área da comunicação, ou alguém que, sei lá, seja um advogado ou um médico que precisa aprender um pouco mais sobre comunicação. Então, assim, sempre vai ter alguém para aprender com você. Aí quando eu entendi que na verdade, era eu falar um pouco, dividir as minhas experiências. E quando eu entendi que era dividir as minhas experiências profissionais, experiências de vida, e entender que não é só, eu vou chegar ali, um conteúdo educacional para as pessoas e me cobrar tanto sobre isso, aí eu comecei a relaxar mais e conseguir ser mais eu e mais tranquila. E quando a gente consegue, que foi o que ela falou aqui, ela tem a carreira. A gente começa a falar da nossa carreira, a gente vai ficar aqui horas e horas falando, porque a gente tem credibilidade para falar sobre aquilo e a gente tem conhecimento suficiente para falar sobre aquilo. Agora, quando você quer tentar puxar outras coisas, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. E aí, quando eu entendi que eu tinha que dividir a minha vida, a minha carreira, é muito mais fácil. Então, eu me cobrei muito menos. Maravilhosa. E como é que foi que você, assim, deu o start para você começar a fazer as palestras? Então, no primeiro ano, como eu saí de lá com essa fama da espiã, né? Eu tinha esse personagem do programa, eu fiz muito podcast já focado nisso, em marketing, estratégia, em empreendedorismo, e foi uma coisa que foi acontecendo, natural. Eles foram me convidando muito por causa disso, de ser estrategista no programa. E aí eu já comecei a ficar assim, e eu recebi na época, alguns convites de pessoas querendo fazer infoproduto comigo, querendo fazer algumas coisas junto comigo naquela época. E aí eu falei, então, se a galera tá me enxergando assim, menos mal. Eu não sei aquela fama que eu tinha medo de sair do programa. Tá legal. Aí foi quando eu comecei a falar, cara, dá pra eu tentar. Porque se já estão enxergando isso, que seja de alguma forma da estratégia do jogo, eu posso tacar o que eu tenho também de empresarial dentro disso daqui. E aí foi quando eu sempre trabalhei em multinacional, então a gente tinha sempre muitas estratégias dentro da empresa. Eu falei, vou começar a trazer isso das empresas, então, pra minhas redes sociais, de uma forma como se eu fosse falar sobre estratégia. E aí, dessa estratégia, eu fui falando um pouco de motivacional,
TikTok, aí foi vindo pro marketing, empreendedorismo, e aí foi conseguindo unir isso daí. E eu tinha recebido algumas convites para algumas palestras no início, só que eu tinha muito medo ainda, porque era uma coisa que eu nunca tinha palestrado. Apesar de ter equipe grande, ter gerenciado equipe grande, a minha última equipe era de 200 pessoas. Então era meio que uma palestra cada reunião agora de equipe. Mas é diferente de você estar à frente de um público que está ali para aprender com você coisas que é difícil, assim. Aí eu tinha muito medo, eu me travava muito, assim, eu acho que também era o medo do reality, que eu saía um pouco de alguns cancelamentos do programa, então eu tinha esse medo das pessoas me apontarem. Então foi um processo. Aí agora eu consigo falar que eu estou confortável com isso, mas foi o que eu falei, foi esse ano inteiro de 2023 que eu tô trabalhando também a minha vida pessoal para entender o que tá acontecendo. Porque é difícil esse negócio de abrir uma portinha e ter ficado famosa, sabe? É que essa coisa do autoconhecimento, para usar a palavra que você estava usando, né, Sara, assim, para mim é uma das coisas mais preciosas que alguém pode ter. Eu falo isso o tempo sobre todo. si, né? Então, porque é isso, gente. No final do dia, a gente tem coisas que a gente sabe fazer muito bem, não sabe fazer muito bem, né? A gente precisa entender o que é importante para a gente e inserir isso na vida de alguma maneira, né? E é isso que constrói, às vezes, destrói carreiras, né? A pessoa não saber quem ela é, como ela é vista. Então, assim, essas suas preocupações são preocupações que no mundo corporativo existem, né? Se espelham em menor escala, naturalmente, mas que acontecem também. Você precisa entender como você é percebido. Total, você precisa ter essa visão, né? Para crescer na carreira, para construir uma carreira. Quando eu saí do programa, pra você ter uma noção, eu quis assistir todo o meu reality. Eu fiz questão, porque eu queria entender como as pessoas tinham me enxergado ali dentro daquele programa, naqueles meses que eu passei ali dentro. Porque eu falei, gente, estão me julgando por coisas que eu sei que eu não sou assim. O que tá acontecendo? Então eu fiz questão de assistir toda a minha edição para poder entender o que o público tava entendendo sobre mim. E aí quando eu tive esse negócio desse, pra onde eu posso ir agora? Porque agora eu entendi o que eles pensam sobre mim. Mas é difícil, esse autoanálise aí é difícil. É difícil. Ô, Ju, a Sara estava falando de essa história de compartilhar conhecimento, que é o que ela faz hoje, e você faz isso também faz bastante tempo. Você dá aula, você é palestrante. Conta pra gente um pouquinho como é que você arruma esse tempo para fazer isso, para depois a gente falar também do grupo de atendimento de negócio. Eu quero saber também. Uai, gente, tempo a gente arruma mesmo, acho que é bem isso, né? Todo mundo que trabalha em publicidade trabalha muito, isso não é segredo. É uma profissão que eu acho que a intensidade é a luz e é a sombra dela em muitos momentos, né? É muito gostoso, porque eu brinco que quando você trabalha com o que a gente trabalha, você está sempre vendo o que vem, né? É quase uma coisa meio de um espírito perpetuamente jovem que a gente acaba construindo, né? Mas desde o início, Emerson, para a tua pergunta, assim, eu achava importante dividir. Porque, primeiro, também, falando um pouquinho de um tema que a Sara tangenciou ali, a gente agora chega num mercado que está um pouco mais diverso e inclusivo do que era, né? E sem a gente dividir, a gente não mistura, a gente não constrói, a gente não... E, principalmente, a gente não constrói um mercado de qualidade, né? Então, eu sempre gostei de dar aula, eu adoro gente, eu acho que essa é uma das coisas que é meio que um grande definidor, assim, dos meus passos de carreira. Eu adoro conversar, como vocês podem perceber. Então, para mim, é uma coisa gostosa de fazer, né? Dar uma palestra, dar um curso curto, é algo prazeroso, né? E eu acho mesmo que quando a gente chega nos lugares, né, em que... lugares como os que eu estou sentada, hoje nas mesas que eu estou sentada, a gente precisa devolver. Total. Precisa. Né? Porque socializar isso, né? E devolver para o mercado. Eu aprendi tantas coisas na minha carreira, na minha trajetória. Eu gostaria que as pessoas que venham depois também tenham essa oportunidade, né? Eu gostaria que a gente pudesse ter mais mulheres em cadeiras como as que eu tô, que a gente pudesse ter mais pretos. E eu não estou aqui falando, né, fazendo a apologia, mas assim, a gente só faz isso se a gente verdadeiramente der acesso a conhecimento para essas pessoas. Total. Então, o propósito do grupo de atendimento, desde que ele foi fundado, é esse, né? É inspirar e capacitar os profissionais dessa categoria. E como negócios, assim como mídia, né? Assim como estratégia, se parar para pensar, é uma disciplina que transborda só o nosso mercado, né? Empresas fazem negócios,
pessoas fazem negócios, né? Eu acho que agora a gente tem uma confluência muito feliz de temas, assim, para tratar, né? Então, poxa, tantas agências independentes crescendo, né? Como fruto de empreendedorismo de pessoas que trabalharam em multinacionais a vida inteira. Olha que coisa bacana, né? O mercado se renovando, ali. Sim. né? Então, assim, para mim é muito importante a gente ensinar e dividir. E o tempo, cara, a gente cavuca ele, acha. Sim. Nem todo mundo, né? A gente Eu brigo geral com o tempo. Por isso eu falei assim, É. eu quero saber que a gente como eu brigo com o tempo. Meu Deus do céu. mas é isso, gente. Assim, eu sou da opinião que, e eu particularmente funciono assim. Quanto mais carregada a minha agenda, mais produtiva eu sou. Quanto mais vazia, mais eu procrastino. Eu sou assim sempre. também. Então, obviamente, tudo tem um limite, Uhum. né? Mas, assim, como essa coisa do compartilhar é algo que me dá muito prazer, para mim vira quase um momento de relaxamento Não é e peso, de. né? Não é peso, Sabe que exatamente. Eu gosto disso também. Eu É sinto gostoso. muito isso também. Quando eu tô dando palestra e a gente vê as pessoas, o rosto das pessoas entendendo as coisas que a gente tá falando, e a gente sente essa troca, é muito prazeroso. E parece que a gente nem tá trabalhando de alguma forma. Porque a gente tá muito mais. É isso que a gente tá falando, é dividindo e saindo daquela bolha, que a E gente tá você numa tá bolha. confortável, né? Eu acho que toda vez que você Esse fica é o bônus, não é o confortável... ônus. É, exatamente, É, exatamente. Exatamente. Agora, hoje, lá em casa, eu e meu marido, a gente tem uma teoria e que a gente conversa muito porque ele é publicitário e eu sou artista. Então, a gente tem uma brincadeira que é a seguinte: a cada 10 jovens que você conversa hoje, 8 querem ser digital influencer e 2 querem ser publicitários. Eu acho que é o mercado que mais cresce, né? Eu vejo muito jovem achando que você ser publicitário é só glamour, igual você Nossa, trabalhar com as redes sociais, né? Ô, Que dó. é só O glamour. dó das duas Que é um áreas, lugar né? mais Ô! fácil. Mas tem uma galera que pensa assim, que é uma faculdade fácil de você fazer, que é mais oba-oba do que levar a sério. E é muito o contrário, né? É muito trabalho, assim como você viver levando a Sim, sério as sim. redes sociais. Qual é o conselho que você daria no lugar que você está hoje para um jovem que está falando assim, não, cara, hoje eu vou fazer meu vestibular aqui, vou ser publicitário e vou estourar? Eu acho que eu daria 3 conselhos. Primeiro, nunca parar de aprender. Nunca. Então, eu tenho uma regra que eu aprendi com uma chefe que eu tive, que é todo ano eu faço um curso de alguma coisa. Um curso que eu faço, que eu pago, que dói no meu bolso. Não é, né, da firma. Pode ser curso de qualquer coisa. De idioma, a crochê, a qualquer coisa. Mas você vai Curso de aprender. Mas aprende uma coisa nova. Porque, às vezes, os maiores insights que eu tenho são fazendo algo que parece não ter nada a ver com o trabalho. Mas, no final do dia, as coisas aqui dentro Total. Sim. conectam de alguma maneira, né? Então, nunca deixar de aprender. Segundo, conhecer gente. Eu acho que tem uma coisa que eu fiz tarde na minha carreira, que foi entender o poder usando a palavrinha em inglês, que a gente adora usar, do networking, né? Que basicamente é conhecer gente, conversar Conectar com gente, pessoas. conectar com pessoas. Façam isso desde cedo. Porque isso, né, tem o poder de deixar você na mente daquelas pessoas que estão ali. E aí, quando aparece uma oportunidade, como apareceu para a Sara de, né, ir pro reality, as pessoas vão lembrar de você. Né? Então, acho que é a segunda coisa. E a terceira, saiba que você vai trabalhar muito. Se você, Muito. mas é verdade, muito, né? E para ser sincera, gente, eu acho que não tem profissão hoje. Eu posso estar enganada, claro, mas assim, do meu ciclo, a minha volta, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, tá todo mundo trabalhando Deputado? muito. Não, abafa esse caso. Entendeu? Sempre tem exceção. Tem, né? Verdade, muito Acuado. obrigada. Abafa esse caso. Mas, assim, a gente precisa estudar muito, né? Porque uma das coisas... A publicidade, no final do dia, é sobre as pessoas. E as pessoas mudam o tempo todo. Sim. Então, para mim, eu tenho 2 tios que são médicos e que eu vi a vida inteira eles estudarem. Porque o médico é isso, né? Sim. Novos tratamentos aparecem. Então, para mim, na minha cabeça, quando eu era, né, criança, o médico era a profissão que mais estudava, que nunca parava, né? Eu acho que a publicidade está nesse rol.
Total, eu acho que hoje a comunicação é que eu acho que é um dos que mais estuda. Porque a Então. tecnologia tá um negócio assim, ó. Se você não estudar, você vai ficar fica pra pra trás e trás. você não De vai. um dia pro outro, É de um fica dia pro obsoleto. outro. É de um dia pro outro. Tem um total. quarto conselho, vou Opa, colocar aqui no final. Anota aí. Não tenha medo nem de tecnologia, nem de número. Porque a publicidade hoje ela é muito menos sobre o glamour e muito mais sobre dado, sobre decisão informada, sobre pensamento estruturado. Então, não pode ter medo de número. Tem que ser amigo deles. Oba. Olha só, esse é para você anotar esse conselho, né? Porque o que tem de jovem aí querendo fazer publicidade, querendo engatar no mercado e que tá perdido sem saber o que é a publicidade de Quer lançar verdade, um aplicativo né? ficar rico em 3 meses. Exatamente. E daqui a pouco vai ver, os aplicativos é uma coisa que até a inteligência artificial vai fazer num piscar de olhos. Então o pessoal vai achando que vou estudar isso daqui, vou me dar bem nisso. Não é bem isso, não. Eu tava falando aqui agorinha da faculdade, era muito isso. Eu estudava que era outdoor, mídia na rádio, mídia na TV. Não existia mídia pra rede social. Porque na época era Orkut, Facebook, tava no início ainda. O pessoal não pensava nisso como um negócio. Não, nem como E um olha, trabalho, demorou um tempo. né? Não, e olha como é que já tá hoje aqui, ó. Se eu não tivesse de lá pra cá, por exemplo, estudado outras coisas. O estudo é uma coisa que tem que ser constante, é o tempo todo mesmo. Agora, por falar em constante, é sua marca. Fala pra gente. Chique, né? Ai, Negócio de gente. marca, negócio de joia. Você tá que tá. Então, é aquele negócio da gente ter várias coisas e várias Frentes. ramificações, assim, pra gente poder investir o tempo, investir a nossa energia. E é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, na época, quando eu falei, na época que eu tava me inscrevendo no reality, Você falou que já pensava, era né? meu plano B, caso o reality não desse certo, era ter a minha marca de semi-joias na época. Só que assim, eu pensava numa coisa, né, na minha cidade, uma lojinha, um showroom, alguma coisa assim. E aí, com o reality show, deu uma proporção muito maior. E aí, até falando sobre estudo, por exemplo, que a gente estava falando agora, eu estou sempre estudando muito. E estou lendo um livro nesse momento de semiótica. E aí, até na marca, pra gente ter a marca, pra trazer as coisas pra dentro do meu dia a dia, é uma coisa que também que a gente tá muito ligado sempre. Então, hoje eu tenho uma marca de acessórios que era um sonho meu, porque eu já gostava de acessórios. Eu sabia que dava um lucro muito bom se a gente pegasse esse negócio e levasse a sério. Só que aí tem que ter toda uma estratégia, como eu vim da comunicação, eu acho que eu tenho muito isso na minha veia de pensar na estratégia por trás daquilo dali. E aí, se a gente estava falando agora de estar com constante estudo, a semiótica, por exemplo, é uma coisa que eu, nesse momento, por exemplo, na marca, é uma coisa que eu tô colocando dentro dela e pensando muito sobre isso. E é o que a gente está falando, está sempre todo no constante aprendizado e não pensando só, vou aqui porque dá dinheiro. Porque, obviamente, quando eu pensei em abrir a marca de acessórios, eu queria porque dava um lucro muito bom. Era algo que eu já gostava, mas vamos unir o útil ao agradável. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Então, acho que não só na comunicação, como a gente está falando, mas em qualquer área que a gente for profissional, a gente tem que pensar num todo, sabe? Não é só no dinheiro, ou na visibilidade, ou naquilo dali, como que vai ser pra gente. Então, na minha marca, eu tenho maior, assim, acho que é um filho que eu vejo crescendo e tenho muito orgulho dele, porque eu consegui fazer essa junção do útil ao agradável que eu tenho na marca, mas eu trago muito isso da comunicação pra dentro dela também. Então, desde a cor que ela tem, o nome que a marca tem, tudo é muito pensado pra gente poder deixar a marca com sucesso, né? E eu tenho aquele negócio de como eu ter me formado em comunicação, que a gente aprende várias coisinhas de como criar uma empresa. Aí a gente, que você é da administração, a gente sabe como é que é. Tem aqueles negócios do Sebrae que a gente estuda, que a gente vê. Então, quando eu fui lançar a minha marca, eu quis ser tudo muito certinho. Então, eu quis ser toda uma identidade visual, quis ser todo um plano de negócio pra marca. Tudo porque eu tinha aquilo dentro de mim, que eu tinha estudado lá atrás. Eu falei, cara, quando eu for fazer, eu vou fazer Vou botar direito. em prática. E aí, na minha marca, eu fiz muito isso, assim. Tanto que a gente tem 1 ano agora de marca, deve ter 1 ano e meio de marca. E a gente foi, por exemplo, começar tráfego há pouco tempo, porque foi quando a gente se sentiu preparado para isso. Porque eu quis muito fazer o passo a passo ali da identidade da marca, do plano de negócio, de entender aonde eu queria chegar em curto, longo prazo, para poder, de fato, fazer um negócio bem feito. Então, é um filho que, de fato, tô criando e tô gostando muito de ver ele crescendo e cada dia mais sendo um sucesso. Esses acessórios que você está usando hoje são só uso Nossa, Opia, belíssimos, gente. Belíssimos. Obrigada. E quem quiser comprar, é loja Entra física, lá, site? no site da Opia, opia.com.br, Opia com Y. Inclusive, a gente estava falando aqui de significados e tudo mais. O nome Opia foi uma coisa pensada, porque ele significa um olhar muito intenso, algo que ele é intrigante.
E toda a marca foi relacionada a histórias de olhares por causa do meu olho. Então, seria tudo a vir pelo meu olhar, sabe? Pelo olhar da Sara. Então, as cores da marca são tons de verde, porque vem de dentro da cor do meu olho. O nome também tem um significado. Então, tudo que a gente tem na marca ali hoje é pensado por causa da comunicação que já tem na minha veia ali desde sempre. Que eu acho que a gente não tem como tirar isso de mim, né? A gente que vem da publicidade é total... É nosso filho. E quando a gente faz pro outro, você vai fazer pra você mesmo. Você fica assim, agora a gente tem que fazer um negócio legal, né? E aí eu vejo isso muito na minha marca agora. Eu tenho essa felicidade de ter passado pelas 3 partes da comunicação, assim. Que eu fui primeiro CLT, trabalhei numa empresa, depois eu virei o produto, que eu virei a pessoa pública que virou o produto. E também, hoje, eu também sou a contratante. Então é muito legal você passar por essas 3 áreas, assim, e pegar um pouquinho de cada coisa pra poder colocar num negócio. Fica mais completa. Né? Nossa, fica muito mais. E eu sinto muito orgulho disso, quando a gente vê tudo criando forma, assim, sabe? Que nem você falou das campanhas grandes que você vê criando forma. É muito legal quando você vê o negócio desde o filhinho crescendo. O seu, né? O seu, assim. Então, eu sou muito feliz com a minha marca e acredito que ela tem muito pra crescer ainda, porque a gente tá correndo pra isso, assim. E vai crescer, com certeza. É. Ô, Ju, a gente estava falando aqui, a Sara falou dessa dificuldade, que é você conversar com cada pessoa, porque quando você passa uma mensagem, tem a tua intenção quando tá passando. Opa, e tem o que a pessoa entende. Exato. No universo no universo das marcas, como botar uma campanha na rua hoje, sabendo que cada um pode entender de uma maneira e você não tem essa agilidade de fazer um post simplesmente como a Sara fez. Você não entendeu muito bem. Questão de crise. Não é bem meu assim. Deus. Não é bem assim. Como é que você faz isso? Veja, tivemos alguns exemplos recentes, não é? Quer citar? Hoje não, quero não. Deixa não, quero, deixa quieto. Deixa quieto. Boa vontade. Tá tudo bem. Gente, assim, eu acho que o mundo tá cada vez mais cobrando coerência da gente, né? Dos anunciantes, das agências. Então, como é que a gente trabalha, né? E eu acho que é muito como a gente enxerga que precisa lidar com a nossa realidade hoje. Primeiro, você tem que ter gente de todo tipo e com todo tipo de background e com todo tipo de opinião dentro do seu time. Né? Você não pode ter um conjunto de pessoas iguaizinhas, com a mesma opinião, que pensam da mesma maneira, que vieram dos mesmos lugares. Porque é isso, é esse conjunto de pessoas que faz com que alguém, no momento em que uma coisa começa a ir para um lugar que pode dar ruim, represente esse... O amigo do vai dar merda, pode falar palavrão, né? O amigo do vai dar merda levanta a mão e fala assim, minha gente, olha ali, ó, olha lá, vai dar um problema ali, ó, né? Então, primeiro, você ter essa diversidade mesmo, real, nos times. Segundo, você ter gente madura, com cabelo branco, né? Com experiência, envolvido nos trabalhos, né? Porque tem uma parte do que a gente faz que vem da experiência mesmo, gente. De entender como as pessoas reagem a estímulos. E por mais que isso seja impossível de prever, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais safo, né? Acho que isso... Então, assim, né? E acho que agora a nossa indústria, ela vem levantando muito essa questão, né? Da gente parar de querer ser só uma turma de gente chofem, né? De dar valor mesmo para o cabelo branco, para a experiência, né? Cabelo branco é essa metáfora, assim. Poxa vida, né? Tem tantas coisas que eu aprendi nos 48 anos de idade que eu tenho que me fazem poder dar as opiniões que eu posso dar, né? Com alguma segurança. Então, isso tem valor, né? Acho que a outra coisa é dividir a campanha com pessoas daquela audiência quando ela ainda está na cozinha. Né? Então, muitas vezes, eu tenho um time trabalhando para um cliente. Aí, aquele cliente, sei lá, vamos fazer uma situação hipotética aqui. Ele quer fazer uma campanha de shampoo para pessoas que têm cabelo cacheado. Se naquele grupo não tem pessoas de cabelo cacheado, a gente já tem que prestar mais atenção naquele trabalho, né? Mas, independente de ter, na hora que acaba aquele grupo, se tem outra pessoa na agência que não estava envolvida ali no trabalho, que não está com a cabeça carregada de todas as coisas que foram discutidas ali, pega aquele papelzinho, mostra para o amigo. Sente o impacto. E fala, amigo, o que você acha disso? Né? Total. Porque a pessoa, ela tem um olhar de fora, Tá mesmo neutra. estando ali dentro, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? Isso, e claro, ter consciência
de que a publicidade ajuda, e essa é uma das razões pelas quais eu gosto de trabalhar no que eu trabalho, ela ajuda a construir e a formatar a nossa sociedade, né? As mensagens que a gente dá são mensagens que, junto com as mensagens institucionais, governamentais, meio que vão formando o que é legal, o que não é legal, o que se usa, o que não se usa. Você fez isso e faz o tempo todo, né? A gente tem uma responsa enorme na mão. E eu acho que uma das coisas que a gente faz muito lá na FCB é lembrar da responsa, né? A gente lembra nossos times. Porque é isso, o que quer que a gente coloque, né, na voz de uma marca, encontra eco na cabeça das pessoas, para o bem ou para o mal, né? E vira e mexe nas redes sociais, viraliza um vídeo aí de um comercial antigo, você já viu? Que fala assim, hoje em dia isso não poderia acontecer. Nossa. O que era mais, assim, eu vou usar a palavra fácil, mas você vai saber responder com grandeza. O que era mais fácil? Era fazer um job, vamos colocar aí, uns 15 anos atrás, ou hoje em dia? Ou é bem diferente? A palavra não é fácil? Eu acho que a palavra não é fácil. Assim, se tem algo que para mim é inquestionável, é a coisa do aumento da complexidade do trabalho. Então, hoje é mais difícil porque a gente tem que fazer mais coisas e porque a gente precisa ter mais olhares em mais tempo para o trabalho. Mas eu não acho que era mais fácil porque a gente não tinha essa consciência. E essa consciência veio tarde, né? Inclusive. Eu não sou da turma dos publicitários que fala, ai, como tá chato, ou ai, era tão mais fácil, né? Mais legal. Né? Eu acho que a gente, como sociedade, precisa melhorar. Total. É o ponto lá do que a gente começou a falar sobre compartilhar conhecimento, assim. A gente não melhora sem sacrifício. Alguém aqui consegue emagrecer sem fechar a boca ou fazer exercício? É a mesma coisa, né? Então, assim, aprender é difícil. Mudar os paradigmas que a gente tem é difícil. Mas a gente precisa trabalhar nisso. Mas é importante, né? é fundamental, né? Senão a gente vai ficar no mesmo lugar, gente. Total. Né? Tem aquela frase lá que não é do Einstein, mas que as pessoas falam que é fazer as mesmas coisas não vai levar a gente a resultados diferentes, certo? Uhum. É sobre isso no final do dia para mim. Então, eu acho que a facilidade e dificuldade, ela veio muito em função da quantidade de canais, da fragmentação que a gente tem hoje muito mais fácil. na comunicação, mas não dos valores elementares. Eu acho que os valores elementares a gente aprende mais todo dia, sabe? Certo, maravilha. Gente, o programa tá chegando. Poxa vida, passou rápido. Nossa, passou Nossa, rápido, bem gente. Nossa. Mas antes de terminar, a gente Também sempre duas tem... matracas, né? A gente sempre tem uma reflexão aqui sobre autoconhecimento. Eu vi que vocês duas falam e, obviamente, deve ter pensado sobre hoje. Começar contigo, Sara. Quem é você hoje, depois de toda essa experiência que você passou na sua vida aí? Nossa. No campo pessoal, no campo profissional, os acertos, os erros, até você se reencontrar depois. Quem é você hoje? Eu acho que a Sara, hoje, ela sabe de fato quem ela é e onde ela quer chegar. Antes, eu achava que eu sabia. Eu tinha, sabe, aqueles planos de vida. Eu sempre fui muito organizada de onde eu queria chegar na minha carreira e tudo que eu queria conquistar. Então, mesmo quando eu estava, por exemplo, nas multinacionais, já tinha esse sonho de um dia palestrar e tal, mas eu não sabia como fazer aquilo, como chegar até ali. Hoje, eu acho que eu tenho muito mais claro o propósito que eu tenho de vida. Que eu acho que é muito isso, é você levar a sua história para as pessoas, é você compartilhar o conhecimento, compartilhar quem você é como ser humano e as pessoas entenderem que o autoconhecimento é muito importante. Porque eu era daquelas que tinha preconceito com terapia, com psicólogo, achava que isso era coisa de louco, que era besteira. E ao contrário, é para você encontrar suas próprias respostas, é para você entender quem você é, o que você quer para sua vida, o que te faz feliz, o que de fato é aquilo que vai te preencher quando você deitar na sua cama de noite, deitar no travesseiro, e você vai pensar, e aí, tô bem com o que eu tô fazendo? E eu acho que a Sara de hoje, ela é uma Sara muito mais feliz, eu diria, em relação a entender aonde eu quero chegar. E saber que hoje eu tenho, de fato, um propósito na vida, que é de levar o conhecimento e entender a responsabilidade da minha fala com as pessoas. Porque antes eu só ia vivendo na minha bolha e achava que aquilo dali era o mundo. E hoje eu entendo que o mundo é algo muito maior. Eu acho que talvez até a gente, falando disso que você falou agora, da informação ter chegado às pessoas, a gente está, de fato, crescendo cada dia mais e entendendo sobre outros problemas que às vezes não chegavam na gente porque eu estava numa bolha que não chegava aquilo dali. Então hoje eu acho que com a internet, por eu ter
Pra eu estar num meio que eu preciso estar muito antenado no que está acontecendo, eu acredito que a Sara, nesse propósito dela de dividir o conhecimento, dividir a minha história de vida, ela é muito mais feliz, porque é tudo, autoconhecimento é tudo. Maravilhosa. E Olha que você, Ju? delícia, né? Eu acho que é uma coisa parecida, assim, Sara. É muito engraçado, porque eu vou fazer aniversário daqui a 2 semanas. Eu sou escorpiana, que nem Olha aquele aí. moço ali. Né? Parabéns. Olha o escorpiãozinho aqui, ó. Não, ainda falta, calma. Não comemora antes que dá azar. Então isso quer dizer que você vai convidar a gente pra tua festa. Então, Ó, pronto, a gente podemos segurou. combinar isso Olha, aí. gente, eu já tô contando combinar com essa isso. balada. É. E toda vez que que a gente vai chegando perto de aniversário, é meio normal você parar e pensar no ano que passou, né? E aí aconteceram algumas outras coisas esse ano que me fizeram, acho que, entender, porque como você, eu sou uma pessoa que sempre quis coisas, né? Acho que é ambição, mas é assim, eu sempre quis, até porque eu escolhi não ter filhos, né? Eu sempre quis deixar algum tipo de legado, que não seria através da maternidade, né? Seria diferente. Eu acho que esse ano eu entendi que eu tô deixando. Então, tem uma coisa, sabe? Uma certa realização de que rolou, né? Eu tinha bastante receio, confesso, do que iam ser os 40. E agora eu tenho dos 50, né? Porque eles estão ali na porta. Eu achava que a minha melhor década tinha sido a dos 30. Mas eu acho que o autoconhecimento mudou isso. Eu agora entendo que os meus 40 são os melhores anos que eu tive. Eu entendo que eu sou uma mulher muito melhor e que lida muito melhor com o que é difícil para si do que eu era antes. E isso, gente, é assim, usando, né, a assinatura da campanha de Mastercard, não tem preço. Não tem libertador, preço. né? Nossa, total. É isso. Maravilhosa. Poxa. Ô, Marcela, e você? Ah, não Tá começa. feliz? Então, Emer. você tá feliz com o que você Uai, é? vocês também têm que falar, É, gente. gente. Só a Sim. gente. Eu tô muito feliz. Eu tô aqui olhando o relógio, que daqui a pouco eu tenho que ir pra casa fazer minha mala. Fala sério, vai. Tô super feliz. Olha meu semblante, gente. Pintou o cabelo, fazia tempo que Pintei o você não fazia cabelo, isso. exatamente. A cutis de alguém tranquila. Não dá pra passar não a é? mão, entendeu? Ele para aqui, entendeu? Mas visualmente, Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. A maternidade mexeu com você demais, né? muito. Mas isso é normal, né? Isso mexe, mas eu acho que mexe pro bem. Acho que quando mexe, que você fica meio assim, acho que você precisa procurar uma ajuda para poder colocar a tua cabeça no lugar, porque depois que a gente vira mãe, a gente nunca é mais quem a gente era, né? A gente sempre é para os nossos filhos, que também é escorpiana. Eita. Gente, escorpião Escorpião é maravilhoso. Minha mãe é Isso aí escorpião, eu é acho uma maravilhoso. lenda criada. sério? Entendeu? Minha mãe é escorpião e eu acho maravilhoso. Não, eu você acha maravilhoso porque é sua mãe. Não, mas o que eu falo que o dia que eu tiver filho, eu quero engravidar entre Dá pra fevereiro, você março e abril. defender a que é classe, pra nascer o por favor? escorpião, sagitário e capricórnio. Exatamente. Que aí não sofre. Capricórnio não. Eu gosto que essa galera não sofre. Não. Escorpião, Capricórnio. sagitário e capricórnio. Coração gelado, Sara. Sara. Que não sofrem. Aí falando de que eu engravidar, eu quero ter uma criança nesses 3 meses aí, que é pra não ter mais de... Para num dezembro. Você é de câncer. Eu sou Como é que canceriana. você pode gostar de alguém de Capricórnio? Gente, porque eles são Não um faz pé no sentido. chão. Vai, canceriana, a De gente é fato. sonhadora, aquele negócio. A gente sempre vai estar tudo certo no final. Tem que ter alguém pra dar Mas, um... ó, você deve ter Capricórnio no seu mapa, porque você, no decorrer da conversa, você falou, eu deixei tudo programado, eu quero fazer isso, eu quero... Isso é uma coisa muito... Gente, Excel, astrólogo, né? ele. Não, o Capricórnio É não tem, mas eu tenho sensitiva, muita bate de vez terra em no meu mapa, que é por causa do Aí. leão, que eu acho que deixa um pouco mais Ah, eu desse sou daí. leão. Eu tenho muito leão no meu mapa, mais até do que Você signos de tem água. escorpião com leão? Não, eu sou leão. Você é não sou leão? escorpião. É sou leão. Ah, eu achava que você era escorpiano por alguma razão. não Talvez faz você isso. fale Só muito bigode. mal de escorpiano no seu perfil, tô Não, brincando. eu não falo mal, não dá pra falar mal do escorpião, porque senão os caras te matam. Que essa Não, galera esse é do mal, Ares. essa galera Esse é do mal. Ares. Você precisa se Mas, Gente, informar. olha, acabou o Ares- reclame Ares e começou aqui agora o programa do João Bidu. Na Nova É Brasil. isso, Ares não. Gente, Ares eu amo falar sobre signos, deixa eu vou também falando aqui gosto. também, ó. Ah, pronto. Eu também gosto. Bom, gente, infelizmente, vamos ter que falar de signos fora do ar. Off, né? Porque o Não tem programa- problema. Foi O mal, programa gente. tá no final. Quero agradecer a participação de vocês. Foi lindo, Mesmo obrigada. você sendo escorpião, foi uma delícia. Olha, Sara, foi muito legal. Muito obrigado, viu? Obrigada a Muito obrigado por vocês. encontrar um Sucesso pra tempo vocês. na agenda, Marcela. Foi o Pra que deu. todos né? nós. Foi o que deu. Mas eu queria te falar, semana que vem a gente tá aí, né? E eu quero saber se você vai vir a caráter, porque semana que vem é meu dia. Seu dia do quê? Seu aniversário? Não, dia das bruxas, poxa. Ah! Eu quero saber se a gente vai vir a caráter.
Ah, então apresentar vamos. o programa. Ah, E eu se a gente vai acho convidar justo. bruxos pra virem aqui. Achei justo isso daí, Não né? é? Acho justo. Eu acho. Inclusive, se vocês quiserem vir para um happy hour depois, Legal. Estão aí, ó. convidados. Ó, não posso deixar de agradecer aqui ao Ítalo e a Kelly, que ajudaram a gente a trazer a Sara, e a Ana Terra, que ajudou a gente a trazer a Ju. maravilhosas. Terça-feira que vem a gente tá aqui, meio-dia no digital, às É 22 na Nova Brasil FM em rede Nova nacional. Brasil. E esse conteúdo continua no YouTube, vai para todas as plataformas de streaming. Então, muito obrigado a vocês. Obrigada, viu? Obrigado, Foi Marcela. demais. Obrigada a vocês, Que pena gente. que foi tão rápido. Ah, foi meio rápido mesmo. Até a semana que vem, gente. Beijo. Tchau. Ah, obrigada.